Como pode nascer de novo? É um questionamento que sempre alguém pergunta. Por que Jesus então falou a Nicodemos que importava que ele nascesse de novo? É uma situação complicada, né? Aí, depois de quase 2000 anos desses escritos, a religião acha que isso significa uma pessoa nascer de novo, é a pessoa ser jogada em uma piscina, em uma cachoeira, em um rio, e quando levanta, nasce uma nova criatura. Mas como nascer assim? Isso é nascer de novo? É praticar a lei da purificação? Praticar o batismo de arrependimento que João Batista ensinou, veio trazer aos judeus? Porque a lei da purificação foi uma lei dada a Moisés. E a lei da purificação servia para, conforme a crença judaica, tirar os pecados, purificar os pecados dos judeus, porque afinal de contas, pecados eram todas as transgressões feitas às leis mosaicas. 1 João capítulo 3, versículo 4. Mas nós, gentios, nunca recebemos nenhuma lei escrita em pedra. As leis que Moisés repassou aos judeus no deserto foram as leis direcionadas aos israelitas, à nação de Israel, não aos gentios. Então vamos lá. Em João, capítulo 3, do versículo 1 em diante, assim está escrito: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. 2. Este veio de noite a Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus, dizendo: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. 4. Nicodemos disse a ele: como pode um homem nascer sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Versículo 5. Jesus respondeu: na verdade, te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Vamos por eliminação. Eu já tenho vídeos a esse respeito, mas o entendimento aqui vai ser meio diferente. Vamos por eliminação. Então, a pessoa, a religião, um religioso, ele acha que o nascer de novo aqui se refere ao nascer de uma água batismal, não levando em consideração o líquido amniótico, que todo ser humano ele é feito, todo ser vivente ele é feito no líquido amniótico. Vamos deixar isso para lá. Então o religioso acha que é numa piscina, e o espírito é quando um homem que fala os balabachuras cantarada, coloca a mão na cabeça dele, fale o dom das línguas, e balabalabala, ele acha que é o batismo com o Espírito Santo. Isso é o que está na cabeça de um religioso. Aí pronto, aí ele fez isso, falou uns balaba, e ele fala: agora estou batizado, agora eu vou para o reino de Deus. Bom, então, veja o reino de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, assim disse Paulo: agora digo-vos isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Pronto. Então significa que esse corpo carnal não pode herdar o reino de Deus. Outra eliminação. Por que Jesus falou, chamando Nicodemos de morto, que ele precisava nascer de novo? Por quê? Assim está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 e 22. Pois desde que a morte veio por um homem, por Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, o Espírito vivificante. Versículo 22. Porque assim como em Adão todos morrem, igualmente também em Cristo todos serão vivificados. A mente, o entendimento. Então ali Jesus estava falando para João Batista que ele, na natureza carnal, ele havia nascido morto, como tendo ser humano. A natureza carnal, ela é morta, ela é transgressora, ela não presta.
Adão. Então, o Espírito vivificante, Jesus estava falando que ele estava trazendo a ele. Nicodemos tinha que nascer de novo, ter esse entendimento, que o reino de Deus tinha chegado através dele, de Jesus. Isso era o nascer de novo. Em Lucas 9, versículos 59 e 60, Jesus também disse sobre os mortos. E ele disse a outros, segue-me. Mas ele disse, Senhor, permita-me ir primeiro enterrar o meu pai. No versículo 60, Jesus disse, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas vai tu e prega o reino de Deus, que era o Evangelho. Então aqui nós entendemos o porquê que Jesus estava falando para Nicodemos que importava que ele nascesse de novo, porque o primeiro nascimento de Nicodemos tinha sido um nascimento morto. Ele estava falando para ele, porque Paulo falando que todos que nasceram segundo a natureza adâmica, nascem mortos, nascem sem vida, devido à transgressão da natureza carnal. Então, como Jesus veio trazer, quando ele foi assunto ao céu, quando ele voltou ao reino espiritual, ele disse, em meu lugar deixarei o Consolador. Quem era o Consolador? O Espírito vivificante, para colocar na consciência dos homens que havia vida depois da morte carnal, que o Espírito das pessoas é que são filhos de Deus. O Espírito, nosso Espírito, é que retornará de onde veio. Porque assim, o escritor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 9, disse, além do mais, tivemos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e nós lhes prestamos reverência. Não devemos, então, nos sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos e viver? Ou seja, Deus ele é Pai dos Espíritos, não da natureza carnal. E Eclesiastes 12, 7, também assim disse o sábio, então o pó há de retornar à terra, a nossa natureza carnal vai voltar para a terra, como era, e o Espírito há de retornar a Deus, que o deu. Você consegue entender? Esse é o entendimento que nós devemos ter. A história de Nicodemos virou uma fábula, virou um mito, virou algo pré-histórico, virou algo muito velho e caduco. Porque quando foi falado isso lá para Nicodemos, foi falado antes do estar consumado, antes da cruz, antes do sacrifício. Depois do sacrifício ainda veio Paulo falando pelo Espírito da Graça, ou o Espírito da Graça falando pela boca de Paulo, aos gentios, pregando o favor imerecido, pregando essa doutrina. E depois veio o glorioso, o grandioso, soberano dia terrível do Senhor, que se cumpriu ali em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, quando João disse na ilha de Patmos, eu fui arrebatado no Espírito. E quem estava com ele? Cristo. Quando voltou, e ali na ilha de Patmos, transladou, levou o Espírito de João até Jerusalém, onde deu-se início ao dia do Senhor, que durou 3 anos e meio, que foi do ano 66 até o mês de agosto do ano 70 DC. Metade de um tempo, metade de uma semana, 1260 dias, 42 meses. Você entende? Então, acabou essa história de nascer de novo, de nascer pelo Espírito, acabou isso. Nós estamos no Evangelho eterno. A nossa mente está no reino de Deus já estabelecido. Porque naqueles dias o reino de Deus estava sendo anunciado. Mas em Apocalipse 14, versículos 6 e 7, diz que o juízo chegou e o Evangelho eterno veio para toda nação, tribo, língua e povo, para todo mundo. Assim aconteceu. Tá bom? Então eu deixo essa mensagem com você. Como pode nascer de novo? Isso para nós já se tornou uma fábula, já se tornou uma lenda que não serve absolutamente nada para os nossos dias. Tá bom? Se foi útil, curte, comenta, compartilha, se inscreve. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.